Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14, que diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte jamais terá maior domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos radioouvintes, amigos, diz a palavra: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Colossenses 3:1. Então, pensar nas coisas que são de cima, isso nos mostra que não devemos abusar da infinita bondade de Deus, mediante a desculpa de que, quanto maior o pecado, maior será a graça divina. Porque está escrito a palavra do Senhor, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa é a graça do Senhor. Temos visto que o Senhor é misericordioso. O capítulo 6 de Romanos mostra que a vida cristã requer santidade e um coração puro, pois a graça não significa que o cristão esteja isento de suas responsabilidades diante de Deus, da igreja e da sociedade. A incompatibilidade entre o cristão e o pecado. Esse é um dos assuntos que nós estamos aqui a observar, corrigindo um mal entendido. Depois de haver demonstrado que a salvação dos gentios e judeus dar-se unicamente pela fé, por meio de Jesus Cristo, agora surge uma dificuldade gerada. Se a salvação é pela fé, então cada um pode fazer o que quer e andar como quiser? Não. Se a lei não salva, temos algum compromisso com ela? Aí é onde está a dificuldade, que era dupla, porque havia os que se interessavam por essa interpretação distorcida, conforme a palavra de Deus nos mostra. Por outro lado, os que entendiam o ensino paulino desta forma o condenavam. Haja visto os judeus em Romanos 3:8, mas adiante o apóstolo também defende-se dessa acusação. Então, a preocupação do apóstolo não era somente evitar o mal entendido dos seus leitores, mas também seus ouvintes, mas também defender dos que o interpretavam de maneira errônea. Libertinagem é a prática de tudo quanto não presta do pecado. E a liberdade em Cristo é uma santificação a qual você aceita Cristo e vive uma vida totalmente santa na presença do Senhor, mostrando, provando e justificando ser incompatível com o Espírito
do Evangelho de Cristo o crente viver em pecado. O homem que aceitou a Cristo, ele tem por obrigação de viver separado do pecado, para que tenha, portanto, uma vida santa. A doutrina de Paulo, ele convém lembrar, a epístola aos Romanos não é fruto do acaso, nem também o apóstolo a ditou de improviso conforme as ideias lhe iam surgindo. Essa carta, ela representa o que Paulo vivia. Ele respirava essas coisas. São frutos de muitos anos de experiências com Deus. Ele pregava em todas as igrejas, conforme Atos 21 e versículo 21. E, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essas mesmas coisas aos romanos. Então, a origem das perguntas são diretamente em decorrência do capítulo anterior, onde o pecado abundou, superabundou a graça, diz a palavra. Onde existiu o pecado, superabundou a graça. Agora, Paulo esclarece que isso não significa que devemos pecar e continuando a pecar para recebermos mais graça. Essas perguntas são o ponto de partida para esclarecer a necessidade de santificação dos filhos de Deus, para que ninguém venha confundir a graça de Deus com abuso da liberdade. Nesse texto, o apóstolo traça paralelo entre Adão e Cristo. Primeiro homem, Adão, e depois Cristo, mostrando que toda a humanidade está unificada em Adão e em Cristo. Por causa da transgressão de Adão, todos os homens tornaram-se pecadores e por isso a morte passou a todos os homens. Mas, em virtude da justiça de Cristo, aleluia, Deus, o nosso Senhor, coloca gratuitamente pela fé em Jesus a salvação à disposição de toda a raça humana. E você entrou pelo pecado, nossos pais Adão e Eva, o pecado foi generalizado, chegou até nós, mas na verdade temos também a oportunidade de conhecer que o pecado sai pela fé em Jesus Cristo, estando nós à disposição de toda a graça de Deus, para que a gente possa escolher entre o sim ou não, aceitar ou não, viver ou não, você quem escolhe, tá bom? Então, o apóstolo afirma que com a promulgação da lei, abundou o pecado. A condição humana, ela piorou ao invés de melhorar, até que veio o Salvador e então superabundou a graça. Aleluia. Paulo apresenta um paralelo exato com relação à graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o significado de Romanos capítulo 5, versículo 20, isso não significa que o cristão deve aprofundar-se no pecado esperando obter maior graça. Mas, assim como o pecado reinou com domínio total sobre o homem, Deus quis que sua graça dominasse por meio da justiça de Cristo, produzindo vida abundante no povo salvo, naquele que aceita a palavra de Deus. Morto para o pecado não significa que o pecado no cristão tenha sido zerado. Isso seria perfeição absoluta. Vejamos o que Paulo ensina a respeito. Portanto, diz ele, essa fraseologia era muito comum entre judeus, gregos e romanos. Para esse povo, morrer, entre aspas, é separar-se totalmente, não ter mais nada com a situação anterior. Isso significa que o novo nascimento é o divisor entre água e velho homem e a nova vida em Jesus Cristo. Não temos mais nada com o mundo, agora vivemos para Cristo. Como pode alguém estar morto para o pecado e ao mesmo tempo continuar a viver nele? Não é possível o cristão viver do mesmo modo que vivia antes de conhecer Jesus. O velho homem crucificado lá ficou. Não confundir, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 4. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pois no versículo 6 diz, o apóstolo fala de algo que já nos aconteceu, enquanto que em Gálatas ele fala de algo que acontece com todos os que são crucificados com Cristo. Então, meu irmão, fala da morte definitiva e também legalmente
e é algo passado. Enquanto que a segunda palavra nos diz a respeito da morte moral, é a contínua e repetitiva. Essa morte espiritual no cristão, com respeito à santidade, é morte para o pecado. Então, nos morta a palavra, essa expressão usada pelo apóstolo denota a natureza pecaminosa que se exterioriza por meio do corpo, abolido legalmente na morte de Cristo, e com ele morremos, glória a Deus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 14. Diante disso, não há como servir a um tirano destronado, nem obedecer a um sistema caído. A palavra nos mostra estarmos sempre prontos para servir ao Senhor, glorificar o santo nome de nosso Pai Celestial. Vivo para Cristo, porque a morte, ela liberta o homem de suas obrigações. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Pode aplicar uma sentença a um morto? Quem pode? Não se pode mais. Por conta disso, nosso compromisso com o pecado se foi quando morremos com Cristo. Por isso, irmãos, estamos libertos do reino do pecado. Justificado aqui diz respeito à libertação do pecado. Ilustra essa situação na prática do batismo, pois os cristãos de então tinham essa experiência. Era, portanto, fácil compreender a ilustração do batismo. Essa passagem mostra que o batismo é por imersão, que sugere, portanto, mergulhar, imergir. Quer dizer, essa situação é bem clara. O batismo é por imersão. Nossa identidade com Cristo está exatamente como nós observamos, lendo mais uma vez os versículos deste assunto, capítulo 6 de Romanos, a gente vê a analogia que o apóstolo faz. Sepultados com ele pelo batismo na morte, significa que estamos identificados com Cristo na sua morte. Da mesma maneira, fomos ressuscitados com ele na sua ressurreição. Aleluia. Diante disso, vem, portanto, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vivo para Deus significa viver em santidade. A santificação é um dos aspectos importantes da salvação, bem como a justificação e regeneração. O termo que nos mostra aqui é santificação, através do separar-se do mundo, apartando-se do pecado, consagrar-se para Deus. Agora devemos dominar o pecado, dominar as nossas vontades, as nossas convicções. A salvação pela graça, como resultado, a santificação. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Implica viver em quê? Em retidão moral, de maneira irrepreensível e inculpável no meio de uma geração perversa e corrompida. É o que nos diz Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 15 e outros. Ainda hoje há quem interprete erroneamente a doutrina bíblica pela graça e pela fé somente. A palavra que nos traz aqui, esta doutrina, mostra que não somos mais servos da lei, mas servos voluntários de Cristo. Somos livres do pecado para servir a justiça de Deus, conforme Romanos capítulo 6, 18. A salvação pela graça não nos separa do compromisso de Deus com a palavra e com a igreja. Devemos ter muito cuidado, pois o abuso da liberdade cristã leva o cristão à libertinagem. Isso é uma realidade. Não abusar. Você não deve abusar da liberdade cristã para que tenha, portanto, uma vida de libertinagem. Vamos orar em o nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te peço em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê graça e nos dê vitória, nos dê alegria.